Olá pessoal, na aula de hoje da disciplina de Finanças 1, nós vamos falar sobre os indicadores financeiros. Os indicadores ou índices financeiros, né? As duas formas podem ser utilizadas, né, para se referir a esse tipo de medida. Eles são calculados, basicamente, né, com o objetivo de analisar e acompanhar o desempenho da empresa. Então, para trabalhar com índices, primeiro a gente entende, né, um pouco como que calcula. Então, a gente vai começar, né, com os métodos de cálculo e apuração desses índices, depois a interpretação, então o que o resultado deles, né, significa, e a partir do momento em que a gente tiver domínio sobre como calcular e como interpretar, a gente consegue fazer uma análise mais abrangente do desempenho das empresas. Então, é esse o caminho que nós vamos seguir. A apuração dos índices ela é importante para acionistas, credores, administradores da empresa, né, entre outros interessados, porque são medidas que revelam o desempenho da empresa em vários segmentos, né, do ponto de vista de liquidez, de rentabilidade, de endividamento. Então, o resultado de uma análise por meio de índices, ele é importante, né, para que os gestores consigam ter uma visão clara, né, do desempenho da empresa e, a partir disso, tomar medidas para melhorar esse desempenho ou para corrigir eventuais falhas. E para acionistas, dar um direcionamento, né, do caminho daquela empresa, do potencial dela, enfim. E credores também, né, quando vão conceder crédito a uma empresa, por exemplo, podem utilizar os índices para avaliar a capacidade de pagamento, né, de solvência da empresa. Então, são muitos os grupos de interessados na informação que o índice gera como forma de analisar o desempenho da empresa. Com relação à análise das empresas por meio de indicadores financeiros, existem diversos tipos de comparações possíveis, né? Diversos tipos de análise. O primeiro deles, né, que a gente vai falar, é a análise de tendências ou série temporais. Nesse tipo de análise, você compara o desempenho de uma determinada empresa com ela mesma, com o passar do tempo. Então, por isso que é chamada de séries temporais, né? Porque nesse caso você vai analisar a empresa X, por exemplo, com o passar do tempo. Então, você vai utilizar as demonstrações contábeis dessa empresa no recorte de tempo, por exemplo, 10 anos, e calcular os índices para esses 10 anos de forma individual, e depois você consegue, com isso, traçar o desempenho da empresa, né, ao longo do tempo. Uma outra forma de analisar é a análise em corte transversal. Nesse tipo de análise, o objetivo é comparar empresas diferentes no mesmo momento. Então, se o objetivo for identificar, por exemplo, a empresa com melhor desempenho dentre 3, 4 ou 5 empresas com objetivo de investimento. Nesse caso, você pode fazer uma análise em corte transversal, que consiste em analisar essas 5 empresas, né, como no exemplo, no mesmo período. Então, no ano de 2019, qual foi o desempenho dessas 5 empresas por meio de indicadores financeiros? Então, você apura os índices para essas 5 empresas, utilizando as demonstrações contábeis de 2019 e consegue identificar naquele ano qual foi a que apresentou o melhor desempenho. Uma outra forma de análise é a análise setorial comparativa. Nesse tipo de análise, ela é uma análise em corte transversal, né? Ou seja, você pega os dados de um determinado período, mas ao invés de comparar com outras empresas, você compara com o desempenho médio do setor. Então, cada segmento de mercado, cada setor de mercado, em virtude das suas especificidades, ele tem um desempenho médio, né? Tanto do ponto de vista de liquidez, quanto de endividamento, né? Enfim, de alavancagem financeira. Então, esse desempenho médio, ele é um balizador de desempenho do setor.
Então, no caso da análise setorial comparativa, o objetivo é analisar uma determinada empresa, o desempenho dela num dado período, em relação ao que é a média do setor ao qual ela pertence naquele mesmo dado período. E aí, dessa análise setorial comparativa, também deriva, né, a análise combinada, que talvez seja aí um dos melhores métodos para fazer análise por meio de índices. Porque a análise combinada, ela, como o próprio nome diz, né, ela é uma combinação entre a série temporal e a análise em corte transversal, que permite você comparar uma determinada empresa, né, ao longo do tempo, com outras também ao longo do tempo, e ainda fazendo uma análise com base no desempenho do setor. Então, se o objetivo é fazer um investimento em uma determinada empresa do setor de rochas, nesse caso, a análise combinada, ela utilizaria essas empresas do setor de rochas que se pretende analisar o desempenho delas ao longo de, vamos pegar um recorte aí de 10 anos, e esse desempenho comparado com a média do setor de rochas para os indicadores financeiros. Então, aí você consegue uma análise mais abrangente nesse caso. Lembrando que a gente começa falando sobre os índices, aprendendo a calcular, depois a interpretar isoladamente cada um deles, e só ao final é que a gente entra no campo de fazer de fato a análise, a avaliação de empresas por meio de índices. Então, a gente está falando sobre as formas, né, de avaliar uma empresa utilizando os indicadores financeiros, mas antes disso a gente vai falar sobre como são apurados esses índices, né? Então, só depois disso é que a gente consegue, conhecendo cada um deles, fazer a análise da empresa por meio desse tipo de indicador. Bom, existem algumas precauções que devem ser tomadas no uso dos índices como forma de análise. Primeira coisa, os índices sempre devem ser analisados em conjunto. Você analisar um único índice de liquidez, por exemplo, que mede a capacidade de pagamento da empresa, não significa nada, você não consegue chegar a nenhuma conclusão utilizando um único índice. Então, ou às vezes pode até chegar a uma conclusão equivocada, né, o que é pior. Então, nesse caso, sempre a análise por meio de índices deve utilizar o conjunto de índices para se chegar a uma conclusão. Outra coisa, as demonstrações financeiras, elas devem ser referentes à mesma data, ou né, um determinado período. Então, se você vai analisar o desempenho de 2 ou 3 empresas, precisa considerar essas empresas no mesmo recorte de tempo. Senão você compara o desempenho da empresa A no ano de 2015 com o desempenho da empresa B no ano de 2020, por exemplo. Anos completamente diferentes, né? 2020 é um ano atípico, então se eu quero analisar o desempenho das empresas em 2020, eu tenho que considerar todas que eu vou analisar no mesmo recorte de tempo. Outra coisa, sempre que possível, utilizar demonstrações financeiras já auditadas, né? Então, no caso de uma análise com dados já publicados de grandes empresas, são demonstrações auditadas, né? Internamente, quando os administradores vão fazendo as análises por meio de índices, é importante também que a decisão seja tomada, né, com base em demonstrações já auditadas, porque quando elas não são auditadas, elas podem ainda sofrer algum tipo de alteração e isso impacta diretamente na apuração dos índices. E, por fim, os dados financeiros devem ter sido produzidos no mesmo modo. Então, se você vai fazer uma análise por meio de balanço e DRE, né, que são as demonstrações utilizadas para cálculo de índices, essas demonstrações precisam ter o mesmo padrão e ter sido produzidas da mesma forma. Então, se você pega empresas que publicaram demonstrações contábeis em países diferentes, né, que têm legislação diferente, e vai tentar fazer uma análise, não vai conseguir, porque os dados financeiros não terão sido produzidos da mesma forma. Então, esses são os cuidados, né, que precisa tomar no caso da apuração da análise por meio da apuração de índices. Bom,
E aí agora, de fato, a gente começa a falar sobre os índices. Os primeiros, né, que nós vamos falar são os índices de liquidez. Liquidez tem relação com capacidade de pagamento. Então, quando a gente se refere, né, a um índice de liquidez, a gente está se referindo a um índice que mede, que vai mensurar a capacidade de pagamento da empresa. Existem índices de liquidez que medem a capacidade de pagamento no curto prazo e no longo prazo. A gente começa com o curto prazo. E aí, o primeiro índice, talvez desse rol de índices de liquidez, talvez esse seja o mais importante, que é a liquidez corrente, que mede, né, mensura a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então, para calcular qual é o índice de liquidez corrente da empresa, né, qual é a capacidade de pagamento dela no curto prazo, a gente vai dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. Então, aqui no caso, um exemplo, né, uma empresa que tenha um ativo circulante de 1.000 e um passivo circulante de 310, 1.000 dividido por 310 vai me dar aqui uma liquidez corrente de aproximadamente 3,2. Não é reais, não é por cento, né? Não é percentual, é um índice, é um número exato ali, né? Então, 3,2 é o índice de liquidez corrente da empresa. Aqui eu apresento a média do setor, né? Isso aqui são dados de uma empresa, que depois a gente vai até explorar um pouco mais. A média do setor ao qual essa empresa pertence é 4,2. Então, nesse caso, a liquidez corrente, né, a capacidade de pagamento dessa empresa analisada está menor do que a média do setor ao qual ela pertence. A interpretação desse índice diz o seguinte: para cada R$1 de dívidas de curto prazo que a empresa possui, ela já tem 3,2 de bens e direitos de curto prazo. Ou seja, toda vez que o resultado de um índice de liquidez for maior do que 1, significa que essa empresa tem capacidade de pagamento, ou seja, ela paga as suas dívidas de curto prazo e ainda sobra um valor. Nesse caso aqui, a relação é de 3,2 para 1. Então, para cada R$1 de dívida, ela tem 3,2 de bens e direitos, né, de curto prazo para liquidar essas dívidas. Então, sempre que for maior do que 1, é positivo, significa que a empresa possui capacidade de pagamento. A liquidez seca, ela segue o mesmo padrão de análise da liquidez corrente. O que muda, ela também é um método, né, que analisa a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. O que muda é que a liquidez seca exclui da análise a conta estoques. Então, nesse caso, é uma apuração de uma liquidez mais exata, ou seja, qual é a capacidade de pagamento da empresa, das suas obrigações de curto prazo, né, que estão lá no passivo circulante, se a gente excluir o estoque, que ela ainda precisa processar e vender, né, beneficiar e vender. Então, se houver, por exemplo, uma crise, um problema que afete as vendas, né, da empresa, qual é a capacidade de pagamento dela? Então, nesse caso, são os mesmos dados, né? A liquidez seca, a gente vai pegar os 1.000 que tinha lá atrás de ativo circulante, menos o estoque, que é de 615, dividir por 310. Então, a liquidez seca de 1,2, comparando com a média do setor, 2,1. Uma liquidez de 1,2, embora ela esteja menor que a média do setor, ela ainda revela a capacidade de pagamento, porque é maior do que 1. Então, nesse caso, para cada R$1 de dívidas, a empresa tem 1,2 de bens e direitos, desconsiderando os estoques. Então, é um resultado positivo, porque é maior do que 1. E agora, a liquidez geral, ela mede a capacidade de pagamento da empresa no longo prazo. Então, aqui a gente considera o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. Então, é longo prazo porque considera bens e direitos de curto e longo prazo. Então, nesse caso, para apurar a liquidez geral, eu vou ter 1.000, que é o ativo circulante, mais 500, que é o realizável a longo prazo, né, bens e direitos de longo prazo, e 310, que são as obrigações de curto prazo, mais 754, que são as obrigações de longo prazo. Então, eu tenho aqui um índice de liquidez de 1,4.
é maior do que 1, significa que a empresa possui capacidade de pagamento. A capacidade dela é menor do que o desempenho apresentado pelo setor, né? Mas ainda assim ela tem potencial, tem capacidade de pagar suas dívidas, né? Ela possui liquidez, porque para cada R$1 de dívidas totais ela tem 1,4 de bens e direitos, ok? Então esses são os índices de liquidez que medem a capacidade de pagamento da empresa. E agora a gente vai falar sobre os índices de endividamento. Toda empresa, né, praticamente toda empresa, ela possui algum grau de endividamento. E possuir grau de endividamento não é algo negativo, muito pelo contrário, pode ser algo muito positivo, dependendo da característica e do tipo de dívida que ela contrai. Então, o endividamento, ele é um indicador que mostra, né, o quão endividada aquela empresa está. Mas o fato de ser maior ou menor não significa necessariamente algo bom ou ruim. Então, a gente, né, quando concluir essa fase de elaboração, de apuração dos índices, a gente vai entrar na análise e vai explorar um pouco mais essa questão de endividamento, a relação que o endividamento tem, por exemplo, com a alavancagem financeira que a empresa consegue, que é algo positivo, né? Então, a gente começa falando sobre endividamento com o índice de participação de capital de terceiros sobre recursos totais. É também chamado índice de dependência financeira. O objetivo desse índice é identificar qual é o percentual de financiamento da empresa que vem de recursos de terceiros, né, que provém do capital de terceiros. Então, para calcular esse índice, a gente vai somar o passivo circulante mais o não circulante, né, que é todo o capital de terceiro que está dentro da empresa, de terceiros, né, o passivo exigível, e vou dividir pelo ativo total. Então, aqui no exemplo, 310 é o passivo circulante, 754 o não circulante. Somando os dois, eu tenho as obrigações totais da empresa. E vou dividir por 2.000, que é o ativo total. Esse índice ele é dado de forma percentual, ele é mais utilizado, né, a análise de forma percentual. Então, aqui nesse caso, a empresa tem 53,2% de capital de terceiros financiando o seu ativo total. A média do setor é de 40%. Então, sempre a interpretação vai ser esse percentual é o quanto dos recursos totais da empresa são financiados, né, originam-se no capital de terceiros. Agora, a gente vai falar sobre a composição do endividamento. Então, no índice de participação de capital de terceiros, que nós vimos anteriormente, o objetivo era saber qual percentual de financiamento do capital próprio provém, do patrimônio da empresa, provém do capital de terceiros. Agora, a gente vai investigar, né, a composição do endividamento. O objetivo é identificar qual o percentual das obrigações da empresa que estão no curto prazo, que pertencem, né, ao passivo circulante. Então, a composição do endividamento, a gente vai dividir o passivo circulante pelo passivo exigível, né, que é o circulante mais o não circulante. Então, nesse caso, 310 é o circulante, dividido por 310 mais 754, que é o exigível total. Então, aqui eu encontro um percentual de 29,1 e a média do setor é 22. O que significa esse 29,1? Significa que do total de dívidas da empresa, de obrigações para com terceiros, 29,1% vão vencer no curto prazo, ou seja, no período de 1 ano, ok? Esse é um indicador que, se ele for muito alto, né, se esse percentual for muito alto, pode significar que a empresa tenha dificuldade de arcar com essas obrigações nesse curto espaço de tempo, que é 1 ano, né? Então, de forma isolada, a gente não consegue chegar a uma conclusão, mas a gente vai falando um pouquinho sobre o que cada índice mostra, né, a respeito do desempenho da empresa. Então, aqui ela está acima da média do setor, né, no que tange a composição do endividamento. Agora a gente vai falar sobre o índice de dívida-patrimônio. Esse índice, ele mostra, né, o nível de endividamento da empresa em relação ao seu financiamento por meio de recursos próprios. Então, o que significa isso?
quanto ela tem de capital de terceiros em relação ao que ela tem de patrimônio, de capital próprio. Então, é o índice dívida-patrimônio. Para apurar, a gente divide o passivo circulante mais o não circulante pelo patrimônio líquido. É o chamado aqui exigível, né, que são as obrigações para com terceiros, dividido pelo capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, aqui a empresa tem 1,14 de resultado, a média do setor é 0,67. Então, ela está bem acima da média do setor. Então, aqui eu coloquei a interpretação para vocês, né? E, de modo simplificado, para cada R$1 de capital próprio, né, de patrimônio líquido, a empresa possui 1,14 de capital de terceiros. Então, ela tem mais, né, um valor maior de capital de terceiros do que de capital próprio. A relação, né, ela está pendendo mais para o lado do capital de terceiros. Isso não é ruim, como volto a dizer, né? Isso proporciona para a empresa uma alavancagem financeira, porque o crescimento da empresa só com capital próprio ele fica limitado ao resultado que essa empresa gera, ao lucro que ela gera e acumula. A partir do momento que ela utiliza capital de terceiros de maneira consciente, organizada, avaliando, né, o custo desse capital, isso se torna algo positivo. Agora a gente vai falar sobre o índice de cobertura de juros. Esse índice, né, nesse índice de cobertura de juros, a gente vai dividir o EBIT pelas despesas com juros. O EBIT é uma sigla, né, em inglês, para o lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, aqui no Brasil, a gente fala muito comumente também EBIT, né, que é o Earnings Before Interest and Tax, ou LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda. O EBIT ele corresponde ao lucro operacional da empresa. Então, nesse caso, o índice de cobertura de juros, ele tem por objetivo identificar qual é a capacidade da empresa de arcar, né, com as despesas com juros, considerando o seu lucro operacional. Então, lá na DRE, a gente vai fazendo a apuração da DRE e chega nesse lucro operacional, que é o lucro antes de se lançar, né, a despesa com juros e fazer o cálculo da provisão do imposto de renda. Então, nesse caso, a gente divide aqui no exemplo, né, o EBIT ou LAGIR é 283,80 e as despesas com juros, né, as despesas financeiras, são de 88. Então, nesse caso, o índice de cobertura de juros é 3,2, significa que ela tem capacidade de arcar com o pagamento desses juros 3,2 vezes, ok? Então, quanto maior esse índice, maior a capacidade da empresa de arcar com suas obrigações financeiras. Lembrando que essas despesas com juros aqui são provenientes, né, dos financiamentos, dos empréstimos que a empresa faz. A média do setor é 6, então ela também está um pouco abaixo, né, da média do setor no que tange a cobertura de juros. Agora a gente vai falar sobre os índices de atividade. A gente começa com o prazo médio de recebimento de vendas. Então, esse indicador, ele considera, né, ele calcula, apura, em média, quanto tempo a empresa espera para receber suas vendas. Então, nesse caso aqui, a empresa em questão espera 45 dias. Para calcular o prazo médio de recebimento de vendas, a gente vai fazer uma média de duplicatas a receber do período que está sendo analisado, dividir pelas vendas a prazo no ano. Então, por exemplo, se você está fazendo análise de 2 anos, né, de um balanço de 2 anos, você vai somar as duplicatas a receber, né, a conta cliente, dividir por 2, lançar aqui e dividir pelas vendas a prazos em cada ano. E multiplicar por 360, desculpa. Então, a gente encontra aqui nesse exemplo, né, 375 é a média de duplicatas a receber, 3.000 são as vendas a prazo nesse ano,
multiplica por 360, 45 dias. A média do setor é um pouco menor, 36 dias. E a interpretação, né, eu já falei, é o que a empresa espera, em média, 45 dias para receber suas vendas. Porque muitas vezes as empresas trabalham com vendas a prazos, com diferentes condições, né? Então, em média, nesse caso aqui, ela está aguardando 45 dias. É o tempo que ela precisa ter de caixa para financiar as vendas a prazo que ela efetua. É um indicador muito importante, porque se a empresa não tem caixa para bancar esses 45 dias, né, de ciclo operacional, ela vai ter que buscar algum tipo de financiamento, ou o seu prazo de pagamento de fornecedores também deve ser superior a isso, né, a 45. Então, é um indicador importante para a gestão do caixa da empresa. Aqui é o prazo médio de estocagem, então quanto tempo em média, né, os estoques são renovados. A gente vai da mesma forma, né, calcular a média dos estoques, dividir pelo custo das vendas, né, em cada período, e multiplicar por 360. Nesse caso aqui, o prazo médio de estocagem da empresa é de 100 dias. Então, a cada 100 dias, ela renova os seus estoques. Se a gente dividir ao se dividir, né, 360 pelo prazo médio de estocagem, você vai obter o giro de estoques. É um outro indicador importante. Basicamente, a gente transforma esses dias em quantas vezes a empresa gira o seu estoque. Então, essa empresa que tem, né, a renovação de estoques a cada 100 dias, eu divido 360 por 100 e encontro que ela gira, em média, o seu estoque por ano 3,6 vezes, ok? Então, é a mesma informação, né? Só que aqui está em dias. Então, em média, são 100 dias para renovar o estoque. Isso significa que no período de um ano, ela gira os seus estoques 3,6 vezes, ok? Inclusive, é mais comum a gente encontrar, né, em análises financeiras o giro de estoque do que o prazo médio de estocagem. E também temos aqui um outro índice de atividade, que é o índice de giro do ativo, que é em quanto tempo, né, o ativo da empresa se renova, né, o valor equivalente, né, ao ativo da empresa se renova. Então, nesse caso aqui, a gente divide as vendas, o valor das vendas, pelo ativo médio da empresa. Então, nesse caso aqui, 3.000 são as vendas, 2.000 é o ativo, 1,5 é a média, né, o giro do ativo da empresa. E a média do setor é um pouquinho maior. Então, o setor movimenta, né, o valor equivalente ao seu ativo mais vezes no ano do que a empresa em questão. Então, semelhante ao giro de estoque, né, ele também se refere a quantas vezes em determinado período, no caso aqui um ano, os ativos da empresa giraram, foram renovados. Agora a gente vai falar sobre os índices de rentabilidade. Esse índice de rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ele está até isolado aqui, sem informações, né, de exemplo, porque esse é um indicador que não é utilizado em balanços e demonstrações de resultado. Esse aqui é um indicador utilizado para investimentos isolados. Então, se uma empresa vai realizar um determinado investimento e quer saber qual é o retorno que aquele investimento vai gerar, ela vai dividir o lucro líquido daquele investimento, esperado, né, por aquele investimento, com o valor investido e multiplicar por 100, porque são indicadores trabalhados em percentual. Então, ele revela qual o percentual de lucro, né, que vai ser obtido em relação ao investimento realizado. A gente vai trabalhar com o ROI mais adiante, mas nesse momento ele não é um índice que vai compor a nossa análise por meio de índices, porque, como eu falei, ele é para investimentos, projetos isolados e não para demonstrações contábeis. Mas já falei um pouquinho sobre ele, porque é um índice que compõe, né, os índices, faz parte do rol de índices de rentabilidade. Ao contrário do ROI, nós temos o ROA, esse sim é utilizado, muito utilizado para analisar
a rentabilidade das empresas com base em balanço e DRE. Então, o ROA, retorno sobre ativo, todas essas siglas elas derivam, né, dos termos em inglês, por isso que nem sempre coincide, né, mas aqui sim, então retorno sobre o ativo. Para calcular o retorno sobre ativo, nós vamos dividir o resultado líquido pelo ativo total e multiplicar por 100. Resultado líquido é o lucro líquido da empresa apresentado na demonstração de resultado do exercício. E o ativo total, balanço patrimonial. Então, nesse exemplo aqui, o ROA é 113,50 e o ativo total, 2.000. Então, o ROA dessa empresa em questão é 5,7%, abaixo da média do setor, que ela está inserida, que é 9%. Aqui eu coloquei um quadro para vocês, né, uma orientação de rentabilidade, mas que não é um padrão específico de análise. Ele é uma estimativa, mas dependendo do tipo de empresa, do período, da situação, ele pode variar. Mas, em média, quando uma empresa apresenta um ROA de até 8%, significa que ela tem uma rentabilidade baixa, ela ou o setor ao qual ela pertence. De 8,1 a 14, uma rentabilidade normal, padrão. De 14,1 a 20, boa. E se for acima de 20,1%, é uma rentabilidade considerada excelente. Isso aqui é uma estimativa, uma média, um padrão de análise, mas que nem sempre a gente consegue analisar as empresas com base nesse parâmetro. Às vezes uma empresa tem uma rentabilidade abaixo de 8 e para o momento, para a situação, para o ramo ao qual ela pertence, isso pode ser considerado positivo, ok? Nós temos agora também o ROI. O ROI, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, da mesma forma que no ROA a gente utiliza o resultado líquido do exercício, né, que é o lucro líquido da DRE, aqui também a gente utiliza o mesmo lucro, só que agora divide pelo patrimônio líquido. Então, o ROA mede o retorno que a empresa gera sobre os seus ativos. E o ROI mede o retorno que ela gera para o acionista, que ela gera sobre o patrimônio líquido. Então, o retorno é o mesmo, o lucro é o mesmo, né, 113,5, o que muda é que agora aqui eu coloco o valor do patrimônio líquido, que é 896. Então, o ROI da empresa é 12,7%, média do setor 15%. Da mesma forma, ela está um pouco abaixo também, o desempenho dessa empresa está um pouco abaixo da média do setor. E isso aconteceu em todos os índices que nós vimos até agora. De forma semelhante ao ROA, também tem aqui um padrão, né, de análise, uma orientação de que empresas com até 2%, né, de ROI são consideradas empresas com uma péssima rentabilidade para o acionista. De 2,1 a 10 é uma rentabilidade baixa, de 10,1 a 16 é boa e acima de 16,1 excelente. Okay? Então, isso aqui é um indicador, a gente não se prende muito a isso, mas como a literatura apresenta essas médias, né, consideradas aí como parâmetro para análise, a gente aborda. Mas, de fato, o que vai parametrizar a análise acaba sendo mesmo a média do setor, a média comparada com outras empresas do mesmo segmento, né, isoladamente, o desempenho da própria empresa, se ele está crescendo, se ele está reduzindo, o período, né, se teve alguma crise, alguma coisa que talvez tenha alterado, né, o retorno, ou alguma situação interna da empresa que alterou também momentaneamente. Então, a análise é muito mais abrangente do que só olhar um padrão assim e comparar. Mas existe, a gente em alguns casos pode utilizar também. Bom, ainda dentro dos índices de rentabilidade, nós temos as margens. A gente vai falar sobre a margem bruta, operacional e líquida. São margens de lucro. Então, a rentabilidade, quando a gente calcula o retorno, ele é um valor, um percentual de retorno sobre algum investimento. No caso, o patrimônio total da empresa ou o patrimônio líquido, né, que é o capital próprio da empresa. Foram as duas medidas que nós vimos até agora. A partir de agora, a gente vai falar sobre margem de lucro, retorno sobre vendas. Então, a margem bruta
para se obter a margem bruta, a gente divide o lucro bruto pelas vendas líquidas e encontra qual é o percentual de lucro que a empresa obtém sobre as suas vendas. Nesse caso aqui, considerando o lucro bruto e as vendas líquidas, ela tem uma margem bruta de 23,7%. A média do setor é um pouquinho acima, 30%. Essa margem demonstra basicamente que para cada R$1 de venda, R$1 que a empresa vende, ela obtém de lucro bruto, sobra, né, para a empresa de lucro, aproximadamente 24 centavos, né, 237, então 24 centavos, ok? Do ponto de vista do lucro bruto. Lembrando que lucro bruto é vendas menos custo da mercadoria vendida. Então, não tiramos desse valor nenhum tipo de despesa ainda. Então, geralmente, ele tem que ser um valor alto, maior, assim, né? E quanto maior, melhor, na verdade, porque ele revela qual é a margem bruta, que a venda simplesmente retirando o custo, e aí nesse custo tem mão de obra, matéria-prima, né, e todos os insumos, isso, o que sobra para a empresa. Então, é o ciclo operacional dela, né, nesse caso. A partir desse lucro bruto, a gente vai subtrair, vai retirar todas as despesas até chegar no lucro líquido. E é óbvio que o lucro líquido, a margem líquida, é sempre menor do que a margem bruta. Então, quanto maior a margem bruta, melhor, mais valores, né, a empresa tem para gastar, para reduzir e ainda chegar no final conseguindo um lucro líquido, né, uma margem positiva lá no lucro líquido também. Depois, a margem operacional utiliza o EBIT, né, ou LAGIR, que é o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Então, nesse caso aqui, ela tem uma margem de lucro operacional de 8%. Então, para cada R$1 vendido, sobram 8 centavos de lucro operacional para a empresa. Então, aqui, ela já tirou da sua receita o custo da mercadoria vendida e todas as despesas operacionais. Ainda precisa, para chegar com um lucro, né, para chegar com uma margem positiva no final do período, ela ainda precisa desses 8% de lucro, tirar tudo que ela tem de obrigações financeiras e tributárias, né, e conseguir alcançar um resultado ainda assim positivo. Então, viram como que cai a margem, né? A bruta estava aproximadamente 24%, a operacional 8%. E a líquida a gente vai ver que é menor ainda, porque ela vai ter certamente despesas financeiras e os tributos, né, que vão ainda reduzir esse lucro. Então, aqui a margem líquida vai dividir o lucro líquido pelas vendas líquidas. Lucro líquido 113,50, o valor das vendas é o mesmo, então ela chega a uma margem líquida de vendas de 3,8%, a média do setor 5%. Então, essa empresa, para cada R$1 que ela vende, ela fica, né, no caixa da empresa aproximadamente 0,4 centavos de lucro líquido. Então, para cada R$1 vendido, 4 centavos é o que sobra de lucro para a empresa. Agora, os índices de valor de mercado. Então, o primeiro deles é o lucro por ação, né, o LPA, muito utilizado nas análises de mercado financeiro, né, para investimento em mercado financeiro, especialmente. Então, o LPA, né, o lucro por ação, ele é obtido dividindo o lucro líquido, que é o lucro, né, chamado lucro disponível aos acionistas ordinários, pelo número de ações ordinárias que a empresa possui, né, porque são os acionistas que recebem os dividendos. Então, o LPA, nesse caso aqui, 113,5, né, 113.500, dividido por 50 mil ações. E nós temos aqui um lucro por ação de 2,27, média do setor 3,18, ok? Então, em média, para cada ação, né, o lucro é de 2,27. O outro índice de valor de mercado é o índice preço-lucro. Esse índice ele compara o preço de mercado da ação, né, com o lucro por ação. Então, nesse caso aqui, o preço de mercado da ação estimado, né, aproximadamente é de 23,
O lucro por ação, que a gente apurou aqui, né, é 2,27. Então, o índice preço-lucro é 10,1. Média do setor, 12,5. Então, quando a gente estiver falando sobre análise, a gente vai explorar melhor o que significa cada um desses indicadores. Mas, olhando, né, simplesmente essa tela aqui, a gente identifica que essa empresa, ela paga, né, ela tem um lucro por ação menor, né, do que a média do setor. E o índice preço-lucro, a relação entre o preço e o lucro proporcionado, também é menor do que a média do setor. Então, se você é um investidor e está fazendo análise financeira com base em indicadores, né, de valor de mercado de uma empresa. Então, você tem essa empresa em questão e a média do setor. Se o seu objetivo é simplesmente fazer investimentos com base em indicadores financeiros, né, no desempenho da empresa, e não na evolução de mercado dela, por exemplo, não em especulações, se você quer fazer uma análise mais fundamentalista, você vai, talvez seja interessante buscar outra empresa do setor e fazer a mesma comparação. Então, se você tem duas empresas, essa com 2,27 de LPA, média do setor 3,18. Se você tem uma outra alternativa de empresa que apresenta um LPA, por exemplo, de 4, e a média do setor é 3,18, então você tem uma empresa com desempenho de lucro por ação menor do que a média do setor e uma outra hipotética aqui, né, com um desempenho maior que a média do setor. Se é só essa análise que vai orientar a sua tomada de decisões, o ideal seria optar por investir em ações dessa empresa aqui, né? A mesma coisa o índice preço-lucro. Pode ser que uma empresa tenha, aqui nesse caso, né, o preço de mercado dela é 23 e o lucro por ação é 2,27. A média do setor é 12,5. Pode ser que uma outra empresa que tenha até um índice de lucro por ação melhor, né, no caso 4, que foi o exemplo aqui, pode ser que aqui no preço-lucro essa situação se altere, porque de repente ela tem um preço, né, o preço de mercado da ação está melhor, está valorizando, né? Então, assim, são análises que os indicadores financeiros permitem que o indivíduo, que a empresa, né, que os analistas façam para orientar o processo de tomada de decisões, tanto da pessoa jurídica, das empresas, quanto das pessoas físicas e dos investidores. E nós temos ainda mais alguns índices, né, de valor de mercado, que é o índice de valor de mercado, valor contábil. Nesse caso, para encontrar esse índice, né, valor de mercado, valor contábil da empresa, a gente precisa do preço de mercado da ação ordinária e o valor patrimonial da ação, porque o lucro por ação, que a gente viu anteriormente, é o que a empresa paga por ação, paga de dividendo por ação. Aqui é valor patrimonial da ação. Então, considerando, né, para obter o valor patrimonial da ação, nós vamos considerar o patrimônio líquido dividido pelo número de ações da empresa. Porque o preço de mercado de uma ação, ele não é determinado apenas pelo valor patrimonial da ação. Isso aqui é considerado no momento de IPO, quando a empresa lança suas ações no mercado, né? Primeiro lançamento de ações no mercado. Depois, o mercado, as ações, né, elas vão oscilando em virtude de N fatores. Então, uma empresa certamente não vai ter nunca o mesmo preço de mercado da ação, não vai ser nunca igual ao valor patrimonial da ação. Então, por isso que a gente calcula esse índice, qual a relação entre o valor de mercado e o valor contábil da ação. Então, o preço de mercado da ação, a gente vai pegar o preço médio, né, padrão de um determinado período, e o valor patrimonial da ação a gente obtém dividindo o patrimônio líquido pelo número de ações. Então, nesse caso aqui, essa empresa tem um valor patrimonial por ação de 17,92. O valor de mercado, que a gente viu anteriormente, é 23. Então, ou seja, o valor de mercado da empresa, da ação da empresa, é maior do que o valor de fato patrimonial. E isso ocorre, é esperado que ocorra, né? Não é positivo, não é bom quando o valor de mercado é menor do que o valor patrimonial da ação.
Então, nesse caso aqui, o valor de mercado é 23, o valor patrimonial da ação 17,92. Então, o índice valor de mercado, valor contábil, é um índice positivo, 1,3, né? É sempre bom quando ele é maior do que 1, quanto maior, melhor. A média do setor, 1,7. Então, a empresa, seguindo o padrão dela, está sempre com desempenho um pouquinho abaixo do mercado, né, do setor dela no mercado, embora ela tenha desempenho positivo em todos os índices que nós vimos até agora, mas sempre um pouquinho abaixo da média do setor. Então, significa que outras empresas do setor têm desempenho melhor do que o dela. E agora, por fim, existe um sistema DuPont, chamado DuPont de análise. Esse método, a gente vai falar mais adiante, né, detalhadamente sobre ele, porque o objetivo dele é fazer uma análise da empresa, então, por meio de alguns índices. Então, a gente analisa por meio de índices e analisa por meio do sistema DuPont também. Ele é utilizado, né, eu coloquei aqui, para dissecar as informações e avaliar a sua situação financeira, assim como os índices financeiros também. Para calcular, para fazer análise por meio do DuPont, a gente combina a demonstração de resultado com o balanço patrimonial, mas utilizando basicamente duas medidas, o ROA e o ROI, né? Eu vou apresentar depois uma figura para vocês que fala um pouco melhor sobre isso. O trecho superior da figura que eu vou mostrar se refere à demonstração de resultado e o inferior ao balanço. A vantagem do sistema DuPont, né, em relação à análise simplesmente com todos os índices, é que ele permite que a gente faça uma decomposição do ROI em três componentes, um associado às vendas, outro associado à eficiência da empresa no uso do ativo, né, dos ativos, e um componente de endividamento. Então, a gente calcula o ROI de uma forma um pouquinho diferente, né, e chega num resultado de valor também da empresa. Então, é um método que é utilizado para análise, né? Então, a gente pode utilizar todos os indicadores e o DuPont, ou só os indicadores, ou só o DuPont, apesar de que só o DuPont ele não traz todas as informações que a gente precisa. Então, o ideal é que sejam métodos utilizados de forma complementar. Aqui, pessoal, essa figura, né, a gente vai utilizar para falar sobre o sistema DuPont, como que é o cálculo, né, do indicador, dos indicadores por meio do DuPont. Nós temos aqui um balanço e uma DRE, só estão apresentados de forma diferente, né? Então eu tenho aqui a demonstração de resultado, as contas de resultado e aqui as contas patrimoniais. Então, vendas, custo dos produtos vendidos, despesas, né, de operacionais, com juros, impostos, dividendos e ações preferenciais. Chego no lucro líquido disponível para os acionistas e vou dividir o lucro líquido pelo valor das vendas para obter a margem líquida, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Margem de lucro líquido, né, é obtido dividindo o lucro líquido pelo valor das vendas, 7,2%. E o giro do ativo, está aqui, eu vou dividir o valor das vendas, que está aqui na DRE, pelo total do ativo, que é 3.597. Então, o giro do ativo dessa empresa aqui, 0,85. Utilizando contas de resultado e contas patrimoniais para chegar na margem líquida e no giro do ativo. No DuPont, para obter o ROA, nós vamos multiplicar a margem líquida pelo giro do ativo total. O fato de considerar essas duas medidas, né, no cálculo do retorno sobre o ativo é importante porque uma empresa pode ter produtos que obtenham, né, que garantam uma margem de lucro muito grande e um giro não tão significativo assim, né? Então, se ela tem produtos que têm uma margem muito alta, mas que ela não vende muito esses produtos, ela não gira muito esses produtos, ela vai ter uma margem alta e um giro baixo. Ou o contrário, ela gira muito os seus produtos, né? Tem produto que vende grande quantidade dele, mas a margem de lucro individual, a margem de lucro dele é pequena.
Então, quando a gente obtém o ROA, o retorno sobre os ativos, considerando o percentual de margem líquida e o giro do ativo, a gente elimina essas distorções, né? E chega de fato no retorno sobre o ativo mais real. Então, no caso da DuPont, é assim que a gente calcula o ROA. E para calcular o ROI, antes de chegar, né, no valor do ROI, de calcular o ROI, a gente precisa calcular um indicador que é chamado de multiplicador da alavancagem financeira, o MAF. A alavancagem financeira, a gente mais adiante vai falar sobre ela, no próximo conteúdo, na unidade 2, a gente revisita, né, fala, na verdade, sobre a alavancagem financeira. Quando a gente se refere à alavancagem financeira de uma empresa, a gente está se referindo à possibilidade dela de financiar os seus investimentos sem recursos próprios. Então, nesse caso, uma empresa ela pode financiar, né, os seus ativos com recursos próprios, capital próprio, ou capital de terceiros, por meio de empréstimos e financiamentos. Quanto maior o capital financiado, né, maiores os custos financeiros, obviamente, e isso afeta também a rentabilidade que vai ser gerada por esses ativos. Em contrapartida, quando uma empresa utiliza recursos de terceiros, né, no processo de financiar os seus ativos, ela consegue um grau de alavancagem maior, porque ela está ampliando, né, o seu patrimônio, sua capacidade de geração de receita, sem necessariamente utilizar capital próprio, ela está utilizando um capital de terceiros. Ele tem um custo, mas ele proporciona uma ampliação, né, das operações que não seria possível utilizando só o lucro que ela é capaz de gerar, por exemplo. Então, no cálculo do ROI, pelo método DuPont, a gente calcula esse multiplicador da alavancagem financeira, que é obtido por meio da divisão entre ativo total e patrimônio líquido. Então, a gente divide o valor do ativo total pelo valor do capital próprio, do patrimônio líquido, e encontra qual é esse multiplicador da alavancagem financeira. Aqui, no caso, é 2,06. E aí, para encontrar o retorno, né, para o acionista, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI da empresa, a gente multiplica o ROA pelo multiplicador da alavancagem financeira. Então, 6,1 vezes 2,06 vai me dar aqui um ROI de 12,6%. Então, pelo sistema DuPont, o retorno que essa empresa gera para o acionista, né, para o sócio, é de 12,6%. Nesse caso, a gente tem um indicador abrangente que considera esses elementos importantes na análise financeira, que são a relação de lucro da empresa, né, o lucro gerado pelas suas vendas, a eficiência dos seus ativos, no sentido de utilizá-los de forma mais otimizada possível, que é quanto maior o giro, né, melhor a utilização, e a capacidade que ela tem de alavancar financeiramente o seu patrimônio por meio de financiamento. Então, a gente utiliza lucro, giro e endividamento como medida de desempenho determinante aqui do retorno que a empresa gera para o acionista. Então, esse é o sistema DuPont. Inicialmente, a gente vai trabalhar mais, né, com o cálculo de todos os índices, praticando, e o DuPont vai entrar mais no final desse conteúdo, quando a gente estiver trabalhando a análise financeira, né, das empresas. Então, como eu falei, nesse primeiro momento, vocês vão focar no cálculo e na interpretação dos indicadores, e mais adiante a gente vai fazer a análise global das empresas. Para isso, né, para focar no cálculo e na interpretação, a gente vai praticar. Então, tem para vocês no Moodle disponível algumas listas de exercício, depois eu vou disponibilizando também os gabaritos para vocês irem praticando o cálculo, a interpretação e mais adiante, quando a gente estiver com segurança no cálculo e na interpretação, a gente entra no campo da análise. Ok, pessoal? Em caso de dúvidas, entrem em contato, né, via fórum de dúvidas, também nas aulas online.
Bom estudo para vocês, dediquem-se e vamos aí avançando nesse conteúdo que é muito importante para a análise financeira, ok? Um abraço para vocês.